Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Ao saber disso, Jesus retirou-se dali. Grandes multidões o seguiram, e ele curou a todos, e ordenou-lhes que não dissessem quem ele era, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito, e ele anunciará às nações o direito. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará o pavio que ainda fumega, até que faça triunfar o direito. Em seu nome, as nações depositarão a sua esperança. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu falava ontem, porque nós estamos no Evangelho de São Mateus, agora no capítulo 12, do versículo 14 a 21, e ontem eu falava dessa perseguição dos fariseus a nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam que ontem Jesus deu uma resposta tão incisiva neles, dizendo: eu sou o Senhor do sábado. E quando Jesus diz que eu sou o Senhor do sábado, Jesus simplesmente estava dizendo para eles que ele é Deus. Mas como eles não queriam reconhecer a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, porque para eles Jesus era apenas o filho do carpinteiro, José, o filho de Maria, mas o Messias, Deus, nunca. Para eles, me desculpe eu usar essa expressão, mas para eles Jesus era um charlatão. E quando Jesus fala que ele é Deus, eu sou o Senhor do sábado, então eles disseram, tramaram, então vamos matar. Quando uma pessoa se declarava Deus, ali no Antigo Testamento, a pessoa era morta, ela tinha que ser morta. Isso é blasfêmia. Como pode o filho do carpinteiro agora dizer que é Deus? Vamos matá-lo. Por isso que o Evangelho começa hoje dizendo como os fariseus saíram e fizeram um plano para matar Jesus. Estavam ali tramando, vamos matá-lo. Agora já começa a exagerar. Além de não cumprir o sábado, agora já está começando a dizer que ele é o Filho de Deus, vamos matar. Jesus, percebendo o que estavam tramando, aqui fala que Jesus ele retirou-se dali. Mas por que Jesus retirou-se dali, se ele tinha vindo justamente para isso? O Filho do Homem veio para dar a vida pelos seus. Ele veio para fazer a vontade do Pai. A vontade do Pai é que ninguém se perca. Lá no capítulo 3 do Evangelho de São João diz: Deus de tal modo amou tanto o mundo, amou tanto a nós, pagãos, que estamos fora de Deus, que estávamos desviados. Deus amou tanto a nós que ele não queria que nós nos perdêssemos. E ali vai dizer que ele deu o seu Filho em sacrifício morrer por nós. Mas vejam, se os fariseus já estavam tramando de matar, era para Jesus continuar ali então, porque ele veio para oferecer-se em sacrifício. No capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, quando Jesus chega na sinagoga de Nazaré e ele abre o livro do profeta Isaías, cai no capítulo 61, e ali Jesus diz para aquele grupo que estava ali na sinagoga, que tudo que ele tinha acabado de ler, o Espírito do Senhor repousa sobre mim, porque me enviou para levar a boa nova às nações, é o ano de graça e tudo. Aí Jesus diz assim: hoje se cumpriu esse oráculo.
Na hora que Jesus diz, hoje se cumpriu esse oráculo, Jesus estava dizendo que Isaías estava se referindo a ele. E se Isaías estava se referindo a ele, estava se referindo a quem? A Deus, o Messias que eles esperavam. Mas o povo de Nazaré não acreditou. E aí pediu para Jesus fazer milagre, Jesus disse que viu que eles não tinham fé, Jesus não fez os milagres e eles quiseram precipitar Jesus. Estava ali o precipício e eles quiseram jogar Jesus. E ali diz que também Jesus passou pelo meio deles e foi embora. Mas por quê? Que nessa ou em outras situações, Jesus ele escapa, ele vai embora, porque ainda não havia chegado a sua hora. Depois você pode até conferir em Lucas 9, versículo 51, lá diz que, sabendo Jesus que tinha chegado o momento dele passar desta vida para outra, aí ele foi para Jerusalém. Agora, sim, era o momento do Filho do Homem, de Jesus, nosso Senhor e Salvador, se entregar. Mas enquanto não havia chegado o momento, Jesus escapava. Então eles queriam matar Jesus. Mas ainda não tinha chegado a sua hora, como eu já disse. Então o livro do profeta Isaías está dizendo o quê? Está mostrando quem, na verdade, Jesus é. Eis o meu servo que escolhi, o meu amado, no qual coloco nele a minha afeição. Porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará às nações o direito. Então, Jesus ainda não tinha completado a sua obra. Você está entendendo? Então, como ele não tinha ainda cumprido a sua obra, ele precisava formar os apóstolos. Ele precisava ainda levar a boa nova ali ao povo de Israel, as ovelhas perdidas de Israel, quando ele envia os apóstolos. Ele precisava ainda fazer com que os apóstolos pudessem compreender tudo. Então Jesus, nesse momento, ele escapa. Mas aquele que estava ali era o que o profeta Isaías estava dizendo. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Jesus, quando foi levado para o tribunal, quando ele foi pego pelas autoridades religiosas, ele foi assim como uma ovelha, como está em Isaías 53, dizendo. Mas ainda não tinha chegado a hora dele. Até o momento. Muitas vezes, meus irmãos, a nossa hora também ainda não chegou. Mas um dia a nossa hora vai chegar. Um dia a nossa hora vai chegar. Muitas vezes nós encontramos situações assim que acontecem na nossa vida, que é justamente para nós nos perguntarmos o que é que eu estou fazendo da minha vida. Recentemente nós tivemos um acidente aí, uma calamidade, uma fatalidade com um avião na Índia e 265 pessoas morreram. Só um homem escapou. Só um homem. É para aquele homem refletir. A hora dos outros havia chegado, mas a hora dele não chegou. Aquele homem escapou por milagre. É nesta hora que nós precisamos fazer essa pergunta: o que eu estou fazendo da minha vida? Mas nós não precisamos chegar a essa calamidade, a essa fatalidade. Para agora refletir, é hoje o que eu estou fazendo da minha vida hoje. Com saúde, sem saúde, com problema ou sem problema. Deus chama. O problema não é a pessoa ir ao encontro de Deus simplesmente. A questão é como eu vou, como é que eu tenho ido. A hora de Jesus ainda não havia chegado, por isso Jesus escapou. E a sua hora está chegando? Quanto tempo
resta ainda para você e eu. Quando eu falo você, eu estou falando também de mim. Quanto tempo de vida nós temos ainda? Vamos refletir isso. Eles estavam querendo matar o Senhor, mas Jesus escapou porque não tinha chegado a hora. Mas na hora que chegou, eles pegaram e prenderam. Nós vemos lá Judas, que deu aquele beijo traiçoeiro, e eles levaram Jesus até a morte. Que Deus nos conceda a graça da nossa fidelidade. E que nós não fiquemos brincando com a nossa vida. Vamos ser fiéis, porque a minha hora e a sua vai chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima. E desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.